Olá, tudo bem? Hoje eu quero trazer algumas coisas que podem nos deixar cegos. Eu vou explicar isso e eu quero ler com vocês Lucas 24, ali começando pelo versículo 13. Naquele mesmo dia, qual dia? Fazia mais ou menos 2, 3 dias que Jesus já tinha sido crucificado, morto na cruz. Então, quando fala naquele mesmo dia, é esse o dia. Dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Acontecido o quê? A morte de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, olha só, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então eles lhe perguntou: "O que é que você está o que Jesus perguntou, né? O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Olha só, tristeza. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" Eles estavam tão cegos que eles não perceberam que era Jesus ali, né? Então Jesus disse: "Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória?" Essa pergunta é bem importante. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Só até aqui por enquanto, parei no 27. Primeira coisa que eu quero destacar, algumas coisas que podem nos cegar, é justamente a tristeza. O tempo atual que estamos vivendo, todo esse tempo tem moldado nossa tristeza para ficar cada vez mais profunda. E sentir tristeza é humano, né? Olha só, esse pessoal que está lá, esses dois discípulos, eles têm tudo para ficar feliz a vida toda. Por quê? Eles são discípulos de Jesus, eles têm as escrituras sagradas, e não é a escritura Nutella igual a gente tem, não. É a escritura raiz, sem tradução, sem nada ali, e eles podem ler, né? Já tinha algo escrito lá naquele tempo. Então, sendo discípulo de Jesus, tendo as escrituras e vendo que Jesus tudo fazia naquele tempo, mesmo assim, quando Jesus foi pregado numa cruz, eles ficaram tristes. E o próprio Jesus diz lá no versículo 26, olha, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Jesus afirma isso para eles lá e eles não estavam enxergando Jesus, né? Então a primeira coisa é a tristeza. A tristeza ela pode chegar ao ponto, não sei como você se encontra, a tristeza ela pode chegar a um ponto que você nem quer ir mais para a escola de repente. Você não quer mais nem ter relação com as pessoas, porque a pandemia te moldou nesse estado. E isso é normal. Muitos de nós nos sentimos tristes, né, nesse momento, né? E esses caras também sentem tristeza, né? Sentir tristeza é humano. Então eles também passam por esse processo. Então uma tristeza profunda, ela pode cegar a gente. Se você for analisar essa tristeza deles, dessa palavra, a tristeza é algo até sombrio, muito profundo. É uma tristeza que mexe até com a sua feição, de olhar caído, sabe? É melancólico. Então não é qualquer tristeza, é uma tristeza muito, mas muito profunda. Então é bom a gente se lembrar que a tristeza ela pode nos cegar, ela pode nos paralisar. E isso é muito ruim, né? O segundo ponto que eu quero analisar com vocês o que também tinha a ver com esses discípulos é o seguinte: a falta de memória deles. Quando Jesus fala assim, olha, como vocês são insensatos, tipo assim, vocês não estão sendo inteligentes, vocês não estão pensando, vocês não estão trazendo à memória aquilo que já aprenderam. E olha, vocês demoram para crer. Quando ele fala demorar para crer, é a seguinte coisa: onde vocês têm descansado a confiança? Muita gente fala assim, descansa em Cristo, né? O que seria descansar em Cristo?
Nesse caso aqui, demorar para crer é descansar sua confiança nele. Então, justamente, Jesus fala para eles: olha, a confiança de vocês está em outra coisa. Tanto é que a tristeza pegou muito forte em vocês. Tanto é que vocês não se lembram das escrituras, vocês não se lembram das minhas palavras, dos meus feitos, né? E vocês demoram para crer. A sua confiança não está em mim. Então essa é uma pergunta muito importante para a gente hoje, né? Onde você tem depositado a sua confiança? É numa pessoa? É num celular? Sei lá, onde você tem desconfiado, onde você tem descansado a sua confiança? Isso é bem importante para a gente pensar. E Jesus, como ele é muito parceiro, ele chega do lado desses caras e começa a ler as escrituras para eles. Olha só, é como se estivesse refazendo uma tarefa. Ele começou por Moisés e pelos profetas, né? Todos os profetas, e explicou a escritura deles. E essa parte é bem importante porque eles vão lembrar desse feito lá no versículo 32, olha só. Então eles, depois que passa um tempinho ali, né, eles falam assim, ó. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras? Jesus explicou as escrituras para eles e depois de um tempo mais curto, eles lembraram que aquilo que Jesus explicou no caminho aquecia o coração deles. E isso é uma dica muito importante para a gente, porque podemos buscar também essa experiência. Talvez você não nomeie como queimava dentro do peito, de repente você pode sentir uma alegria, uma felicidade, não sei. Mas você pode sentir sim um conforto dentro do seu coração, porque a palavra de Deus ela é viva, né? E eles sentiram essa experiência do coração que queimava dentro do peito. Isso me lembra muito de John Wesley, se você for pesquisar aí também. Nossa igreja é de origem wesleyana, né? Então, todo dia 24 de maio nós comemoramos o Dia do Coração Aquecido, onde John Wesley teve essa mesma experiência lá em Londres, né? E essas duas experiências, vendo essas dos discípulos também de John Wesley, nos dá uma esperança também de buscar ler as escrituras, né? Buscar alguém que nos explique também as escrituras sagradas. Esses discípulos tiveram sorte porque o próprio Jesus foi lá e falou, né? Mas hoje nós temos o Espírito Santo, temos pessoas que podem nos ajudar, né? Podemos estar cercados de pessoas confiáveis e poder dialogar a respeito das escrituras. E quem sabe a gente pode sentir nosso coração queimar dessa forma, né? Ou uma certa alegria, um certo conforto. Porque a fé também passa pelo pensar, né? Nós não temos Jesus aqui em corpo, mas nós temos o Espírito Santo conosco. Eu espero que você, se você estiver muito triste, você reconheça a sua tristeza, que você procure ajuda de qualquer forma, de uma forma muito saudável, né? E que Deus coloque no seu caminho também pessoas que querem te escutar, pessoas confiáveis, e que você também se achegue nas escrituras e quem sabe você já se lembre daquilo que você já aprendeu, daquilo que você já sentiu um dia, mas hoje ele se torna frio porque justamente estamos num contexto muito pesado, né? De pandemia e tantas outras coisas. Que você possa sentir o conforto de Deus aí na sua casa, através das escrituras, ou através de uma pregação, e que a gente está junto nesse caminho e Jesus ele nos acompanha, né? E que a gente não possa ficar tão cego ao ponto de não reconhecer Jesus quando ele está do nosso lado. Que você tenha uma boa semana, que Deus abençoe você e não deixe de ler as escrituras, de conversar sobre ela, de procurar pessoas, porque quando a tristeza bater, você vai se lembrar também das escrituras sagradas, pessoas vão te ajudar, mas precisamos também que você esteja aberto a isso, né? Que você não recue para essa tristeza ficar tão grande no seu coração, mas que você procure sair desse lugar, né? Que é a tristeza. Sentir tristeza é normal, é humano,
mas nós possamos trazer à memória aquilo que aquece nosso coração. Tá bom? Então, um ótimo dia para você e tamo junto aí nesse caminho. Um abraço, até mais.